aqui, tá? E aí nós vamos começar hoje, então, sendo assim, nós começaremos hoje os sujeitos do processo. A Paloma disse sim ali, imagino que seja relacionado a isso. Deixa eu abrir aqui a página do Planalto. Para pegar o CPC e a Constituição Federal. Tá lá. Bom, então vamos lá. Vou começar. Os senhores estão fazendo um trabalho, né? Como é que tá indo? Bem. Tá tudo transcorrendo numa tranquilidade. Trabalho para ser entregue. Quando é que nós combinamos para ser entregue o trabalho mesmo? Qual foi o prazo que nós combinamos do trabalho? Em maio, né? É. 6 a 12 de maio é P1, né? Eu deixei vocês entregarem até o último dia, não foi? Dia 12 de maio. Então ainda tem essa semana. E a outra. Essa semana e a outra. Deixa eu ver se tem algum feriado mais na terça. Nesse nosso semestre. Não, né? Não. Então tá. Beleza. Eu tô com uma nova organização aqui no escritório. Vamos ver como é que vai fluir. Nós vamos começar hoje os sujeitos do processo. Nós ficamos durante algum tempo tratando dos pressupostos processuais, da evolução histórica do processo inicialmente, depois dos pressupostos processuais. E nós vamos agora entrar num outro grupo de estudo que vai nos tomar também bastante tempo. É esse, o dos sujeitos processuais. Então nós ficaremos aí até o meio de maio, perto do final de maio, talvez até maio todo, para tratar desse grande grupo dos sujeitos do processo. Os sujeitos do processo se dividem em 3 subitens, subgrupos, vamos assim dizer. Então nós veremos, em primeiro lugar, o juízo. Em segundo lugar, item 2, as funções essenciais à justiça. E, em terceiro lugar, as partes. Então essa é uma primeira divisão que nós temos. Eu não vou por hora aqui com vocês de agora começar a análise do juízo, que é o item 1. Eu vou apresentar toda a estruturação desse capítulo, desse tópico. Estou falando capítulo que eu estou reescrevendo o livro e estou nessa ideia de capítulo. Apresentar a estruturação desse item dos sujeitos do processo. Então, juízo. Não vou começar a falar do juízo, não. Eu vou só apresentar a divisão.
O juízo ele se divide. 1.1 os poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Artigos 139 a 143. Seu item 1.1. Estou escrevendo para aparecer na tela aí para vocês. Na verdade, item 1.1 é o juiz. Aí 1.1.1 os poderes, deveres e responsabilidade. 1.1.2 1.2 impedimento e suspeição do juiz. Estou tentando ver aqui uma forma de aparecer melhor para vocês. Espera aí. Porque com o quadro você está acostumado e mostra melhor. Agora que eu estou tentando reinventar, né? Deixa eu ver, acho que vai. Item 1.2 os auxiliares do juízo. Artigos 148 a 175. Tá aí, vê como é que aparecia lá. Acho que tá dando para ver, né? Se tivesse no quadro, eu iria fazendo as divisões, né? Aqui tem que ser desse jeito. Então, e tem um juízo. O juízo se divide em dois: juiz e os auxiliares do juízo. E a análise do juiz se divide em outros dois: poderes, deveres e responsabilidade do juiz, impedimento e suspeição. Aí os senhores vejam como é que vão jogar pro caderno de vocês aí, pro arquivo digital, ou copia e cola ali, ou copia assim na caneta, ou daquele jeito de tracinho, né? Eu acho até mais... Eu acho mais interessante. Esse é o primeiro grupo, do juízo. Capaz da gente... Nós vamos começar por ele, e tem um, claro. E é capaz que a gente evolua bem hoje ali e veja quase tudo sobre esse tópico. O que faltar a gente completa na próxima aula, claro. Segundo grupo de estudo, das funções essenciais à justiça. Dentre as funções essenciais à justiça, 2.1, Ministério Público. Ministério Público. Artigo 176 a 181 do CPC. Sempre que eu não colocar, vocês sabem que é o CPC. 2.2 a Defensoria Pública. Defensoria Pública, artigos 185. Vou confirmar aqui a Defensoria. 185 a 187. A 187. E 2.3 Advocacia. 2.3.1
advocacia pública, me perdoe, mas Friburgo tá um frio, tô com a mão aqui doendo, congelando. Artigo 182 a 184, 182 a 184, e item 2.3.2, advocacia privada. Está lá nos artigos 103 a 107. Já de início isso aí. Esse é o item 2. Tivesse no quadro também, mesma coisa. Colocaria o juízo, auxiliares do juízo. O juízo eu ia dividir e os auxiliares, as funções essenciais da justiça também ia dividir. Aquele tracinho. As funções essenciais da justiça nós não falaremos hoje. Falaremos na próxima aula. Talvez a próxima aula seja para concluir o item 1 do juízo e ver ali o item 2, funções essenciais à justiça. Aí vem o item 3, as partes. 3.1, nós falaremos sobre os poderes, deveres e responsabilidade das partes. Poderes, deveres e responsabilidade das partes. Artigo 77 a 102. 77 a 102. E aí depois nós entraremos 3.2 na pluralidade de partes. Pluralidade de partes, que pode ser intervenção de terceiro, subdivide, portanto, intervenção de terceiro, artigo 119, deixa eu confirmar aqui. Isso, 119 a 138, artigo 119 a 138, e, por fim, o litisconsórcio. Litisconsórcio que está cento e 113 a 118. Tá aí. Terceiro grupo das partes. Veja que cada um deles se subdivide, né? Então seria, eu encheria o quadro na lousa. Lembram como é que era a lousa? A antiga lousa. Encheria o quadro dividindo das partes do juízo, dos auxiliares, da função essencial à justiça, das partes. Cada um desses 3 itens eu subdividiria. Ia ramificando, ia ficar aquele quadro cheio dessas anotações para os senhores tomarem nota. Os senhores precisam de tempo para copiar? Já foi? Como é que estamos aí?
Podemos seguir? Ou não? Ok? Então é isso. Nós vamos começar, então, pelos... Agora sim. Do juízo. Item 1. Primeira consideração é que juízo significa órgão jurisdicional. Uma estrutura do Estado, um órgão público, um órgão estatal, com a função de exercer jurisdição. É um órgão jurisdicional. Ninguém fica falando o tempo todo órgão jurisdicional, órgão jurisdicional. Fala juízo. Juízo é sinônimo de órgão jurisdicional. Mas não se pode confundir juízo com juiz. Em um juízo não tem apenas a figura do juiz. Tem vários outros componentes que nós veremos aqui. Tanto que quando você começar a estagiar, quando você for atuar na prática, você verá que tem um gabinete do juiz, tem a sala de audiências, tem o cartório da vara, o cartório da serventia. Tudo aquilo ali, aquele conjunto de 2 ou 3 salas, aquele ambiente, se dá pelo juízo. Aquilo é o juízo. É o órgão, a estrutura do Estado. Então, o juízo, como nós já vimos, ele se subdivide. Vou botar de novo. Item 1.1. Na análise do juiz. E item 1.2 dos auxiliares do juízo. Auxiliares do juízo que auxiliam o juiz, evidentemente. Então tem o juiz como responsável pelo juízo. Incumbe ao juiz exercer jurisdição, como os senhores bem sabem disso. Só que ele precisa de todo um arcabouço de auxílio e de bases, de auxílios materiais. E é nesse contexto que atuam os auxiliares do juízo que nós veremos aqui. Só que nós vamos começar agora pelo juiz. Então, item 1.1 do juiz. E aí, o juiz, nós vamos começar a análise sobre o juiz no artigo 139 do CPC. Só para que os senhores tenham ideia, ó. Título 4º do CPC. Título 4º do CPC, do juiz e dos auxiliares da justiça. Auxiliares do juízo, auxiliares da justiça, dá no mesmo. Capítulo 1º, os poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Tá? Como o código também estrutura essa análise. Bom, o juiz é aquele sujeito que é investido em jurisdição. Investido em jurisdição. Como é que se dá a investidura do juiz? Como é que o sujeito se torna juiz? Então, veremos a investidura do juiz. O juiz pode ser investido no cargo, vai tomar posse no cargo, de 3 formas. Aqui analisando o juiz lato sensu, vamos assim dizer, as diversas modalidades de juiz, sujeito que atua na magistratura. Primeira forma de investidura na jurisdição, então item A, é pela aprovação em concurso público. Aprovação em concurso público que está lá no artigo... Tentando pegar minha cola aqui.
Não carece, não. Deixa eu pegar aqui na Constituição. Ó, artigo 90, eu tava com 96, 96, é 93. Olha aqui. Então, primeira espécie é aprovação em concurso público. Olha o artigo 93 da Constituição Federal. Artigo 93, CF. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, essa lei complementar é a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a lei complementar 75. Deixa eu confirmar também o número da LOMAN aqui. A gente só fala LOMAN. Lei complementar 35 de 73. 35 de 79. Ó, então a LOMAN é a lei complementar número 35 de 79. Tá aí, ó. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E aí tem lá, ó. Deixa eu pegar aqui pela ordem a redação do que eu quero. Você não gosta de ficar copiando texto de lei, tem disso. Ó, primeira referência normativa para vocês. Artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. 93 caput, diz que o STF vai editar a lei complementar para tratar da magistratura nacional. Já tá. Quando a Constituição veio, já existia, na verdade. É a lei complementar número 35 de 79, chamada LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Aí, artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. A Constituição diz que a lei orgânica deve seguir esses princípios, certos princípios. Então tá lá. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito no mínimo 3 anos de comprovada atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Evidente, é assim para todos os concursos. Então, 93, inciso 1º, a aprovação em concurso público. Também da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, no artigo 17, então, artigo 17 da LOMAN, os juízes de direito, onde não houver juízes substitutos, e estes, então também o juiz substituto, serão nomeados mediante concurso público de provas e título. Então essa é a primeira forma de investidura. Vou devolver aqui a primeira forma, ó, e tem a aprovação em concurso público.
Está visto. A segunda forma de investidura, sujeito ser nomeado magistrado, um juiz, se dá pelo chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? É o que está previsto lá no artigo 94 da Constituição Federal. Dormi muito mal essa noite, cara. Eu tô aqui na bacia das almas. Então, olha só. Artigo 94 da Constituição Federal. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, TRFs, dos tribunais dos estados, TJs, e do Distrito Federal será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, vamos destrinchar esse artigo 94 aí. Primeira parte, quando ele diz lá, 1/5 dos membros dos tribunais. E aí pode ser Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça do Estado. Tentando pegar aqui, ó. Tá, peguei. Então, primeira parte. 1/5 dos lugares do tribunal, dos tribunais. Então é 1/5 que é igual a 20%. Então, a composição do tribunal, se tiver 100 desembargadores, 20 não são juízes de carreira. Essa ideia do quinto constitucional, ela tem mesmo a ideia de uma oxigenação do tribunal. Levar para o tribunal concepções diferentes da magistratura, da carreira da magistratura. Então vai ter lá 1/5 do tribunal composto por advogados, sujeitos que tiveram a sua larga experiência profissional, uma reputação ilibada, um notório saber jurídico, e vai levar para o tribunal, quando for julgar os recursos, as causas mais importantes, os pleitos e os anseios e os dramas da advocacia, para que eles saibam lá como é que é. Para que não tenha só juiz, para ficar engessado. Então, para evitar que fique engessado, tem esse quinto constitucional. E o MP também. 1/5, não é 1/5 de advogado e 1/5 de MP, tá? Porque isso seria 40% e não 20%. 1/5, então, esses 20% é dividido por advogados e MP. Então é 10% para cada. Sejamos práticos. Então, vai instaurar um tribunal. Vai ter 100 vagas. 80 para juízes de carreira e 20% para o quinto constitucional. 1/5 é igual a 20%. Dentro desse 1/5, metade da MP, metade da advocacia. Então vai botar 10 vagas para os membros do Ministério Público, 10 vagas para a advocacia, os representantes da OAB. E aí, conforme for aposentou um juiz, vai ter que entrar, esse juiz é de qual, aí tem a análise, esse juiz é de qual vaga? Então, aposentou um juiz, aposentou um desembargador, que é do quadro da magistratura, vai subir um magistrado. Aposentou o juiz que era advogado, vai entrar um outro advogado. Então tem essa reposição. Então essa é a primeira parte. 1/5, 20% do tribunal. E aí ele se divide, como eu disse, entre o MP, o membro do MP. Qual é a exigência para o membro do MP? Promotor ou procurador?
tenha 10 anos de carreira. E da advocacia, que tenha 10 anos de carreira, mas não para por aí. Advogados têm que ter também notório saber jurídico. Para copiar aqui é um saco, tá? O advogado deve ter também advocacia, 2 requisitos. 10 anos de carreira, igual o membro do MP, e notório saber jurídico e reputação ilibada. Por que não se exige do membro do MP esse tal de notório saber jurídico e reputação ilibada? Porque ele foi aprovado no concurso público. Veja, daria até para desconsiderar o notório saber jurídico, ele foi aprovado no concurso público. Agora, reputação ilibada ele tem que ter. É como uma parcela da doutrina interpreta isso aí. Ok? E aí vem a última parte. Esses sujeitos são indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação. Então vai ser o CNMP para o MP, Conselho Nacional da Magistratura e a OAB para os advogados. O órgão do MP e o órgão da OAB indicam lista sextupla. O que é lista sextupla? 6 nomes. Eles indicam para o tribunal. Então, esses órgãos de representação indicam 6 nomes para o tribunal. Envia uma lista sextupla para o tribunal, porque vai passar a ser um membro do tribunal. Então é uma indicação, ó, eu aqui da OAB indico os 6 melhores advogados que eu tenho. Então aí, lista sextupla. Aí você vê o que você faz aí, tribunal. E o que o tribunal vê se faz? Olha, 94, parágrafo único da Constituição Federal. 94, parágrafo único. 94, parágrafo único da Constituição Federal. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice. Então ele recebe uma lista sextupla, ele recebe uma lista com 6 nomes, e faz a votação interna no tribunal. Aquele bafafá, e aí, conhece fulano de tal, blá, blá, blá. E o tribunal reduz a lista de 6 para 3. Então corta a metade, fica só com a metade. O tribunal forma uma lista tríplice e enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, para escolher um desembargador, um sujeito que vai atuar no tribunal, os sujeitos que atuam no tribunal, sujeitos do processo, os agentes do Estado que atuam no tribunal, são desembargadores. Tá? Então, para escolher um desembargador pelo 5º Constitucional, nós temos, em primeiro lugar, a tal da lista sextupla. São 6 nomes indicados pelo órgão de classe. Depois, segundo lugar, a lista tríplice. 3 nomes escolhidos pelo tribunal. Tribunal que, como nós vimos, pode ser TRF ou TJ dos estados. E aí, por fim, o chefe do Poder Executivo
Quem é esse chefe do Poder Executivo aqui? Quem? Para a União, se for TRF, é o presida, presidente da República, ou nos estados o governador. Então o chefe do Poder Executivo nomeia um desses três. Um dos três. Acho que tá bem. Ó. Primeira etapa, lista sextupla. O órgão de classe indica 6 nomes. 6 nomes indicados pelo órgão de classe. 6 procuradores de justiça, pelo MP, ou promotores, desde que tenha 10 anos de carreira. 6 advogados, indicados pela OAB, desde que tenha 10 anos de carreira, reputação ilibada, notório saber jurídico. Desses 6, o tribunal vai limpar. Vai jogar 3. Esses 3 eu não quero. E o tribunal vai mandar para o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, para a TRF da União. E o governador, no caso do Estado, o tribunal vai dizer assim, ó, desses 3 aqui pode nomear qualquer um. Para mim tá bom, qualquer um desses 3. E aí depois o governador escolhe. Então os senhores podem se tornar desembargadores sem ter que passar por um concurso público. Mas olha o esforço político que tem que fazer. Tem que convencer o teu órgão de representação a te escolher, a te nomear. Aí tem que bater lá no tribunal e ficar paparicando os desembargadores para que eles escolham você. E depois tem que bater no governador. Então, teu nome tem que ser conhecido, né? Tem que querer que você esteja lá. Aí, se for o caso, você pode ser desembargador. Esse é o tal do quinto constitucional, ok? 1/5 do tribunal é composto por esses sujeitos. E aí eu vou voltar. Vamos agrupar aqui. A gente vai separando, mas vai agrupando também. Ó, nós estamos vendo as formas de investidura. Como é que alguém pode ser investido em jurisdição? E eu vi, em primeiro lugar, aprovação em concurso público, artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Segunda forma é o tal do quinto constitucional, que nós acabamos de explicar, artigo 94 da Constituição Federal. E agora vai a última. A última, que é a nomeação de ministro do STJ/STF. Então, é a terceira modalidade de nomeação, de investidura. A nomeação de ministro do STJ, do STF. Quem nomeia esses ministros é o presidente da República. Presidente da República que nomeia. E a análise do STJ é diferente da do STF. Podemos começar pelo STF. No STF, os senhores sabem, são 11 ministros. Os 11 ministros indicados pelo presidente da República. Só que a indicação, ó, tem que ler, é indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Então, tem um procedimentozinho também. Em primeiro lugar, indicação pelo presidente da República. Ó, eu vou... Já estão falando aí, né? Já estão falando há um tempo. Quem vai ser o ministro do STF em setembro ou novembro, quando Celso de Mello se aposentar? O sujeito pode sair, pode cansar de ser ministro do STF e pedir para sair. O sujeito pode morrer. Aconteceu, teoria. O sujeito pode se aposentar.
Então, vagou o cargo no STF, vai ter que indicar. Tem que ter 11 ministros lá sempre. Quem indica é o presidente da República. Só que o presidente da República indica, depois ele é aprovado pelo Senado Federal, o que se chama de sabatina. Tem a sabatina no Senado Federal. Deixa eu ver aqui. Artigo 101. Qual é o quórum? 2/3. Maioria absoluta. Não, né? É especial. Aprovado pelo Senado Federal, sabatina por maioria absoluta. Metade mais um dos membros. E aí, em terceiro lugar, ele é nomeado. Nomeação pelo presidente da República. Então, o presidente da República não nomeia diretamente, não. Tá? Ele indica, ó, quero nomear o Sérgio Moro para o STF. Não sei mais. Isso já era pedra cantada, né? Isso aí já estava certo. Tava certo, agora não se sabe mais. Mas, sei lá, não se duvida de nada. Então, vou nomear o Sérgio Moro para ser ministro do STF. O presida não pega ele, puxa a cadeira e bota ele lá dentro. O ministro indica. O presidente indica, ó, penso em indicar esse fulano aqui para ser ministro. E tem que ser aprovado pelo Senado Federal, para trazer legitimidade, para trazer uma maior conferência do ponto de vista de não sair nominando amigos, tão somente. Então o Senado Federal vai verificar essas questões do notório saber jurídico. E depois volta para o STF com a autorização do Senado e o STF volta para o presidente, e o presidente, com a autorização do Senado Federal, vai nomear. A nomeação é quando o sujeito vai tomar posse e vai poder exercer o cargo. Tá? Então é assim que funciona. Vou botar aqui, ó, artigo 101, parágrafo único. Artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal. Olha lá. Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Quem pode ser ministro do STF? Qualquer sujeito, acho que é qualquer um que seja um sujeito capaz e mais de 35 anos de idade. Veja, não tem que ser magistrado. O Marco Aurélio é magistrado. O Luiz Fux é magistrado. Não tem que ser nem membro do MP o Barroso. O Barroso sempre foi advogado, procurador do Estado, advogado. Advocacia pública. Tá? E já tivemos... deixa eu ver aqui. Já tivemos médicos, já tivemos economistas. Não precisa ser nem da área do direito. O Eros Grau, ele era sociólogo, se eu não me engano, algo nesse sentido. Professor da USP, um sujeito muito inteligente. Para estar lá tem que ter um potencial diferenciado, evidentemente. Até porque vai ter que aprender a lidar com o direito. Mas também essa possibilidade de você indicar alguém fora do direito é para trazer uma oxigenação do tribunal. Tá? Claro que lá ele é assessorado por diversos assessores, que são todos concursados. Alguns são indicados também, mas tem vários concursados lá que são profissionais do direito. Mas o ministro em si não precisa ser um profissional do direito. É claro que a grande maioria dos casos é assim que é. Essa é a indicação para o STF. A indicação para o STJ, ela é diferente. A indicação para o STJ está lá no artigo 104.
Acho que também é o parágrafo único. Deixa eu ver aqui. (104), parágrafo único. Isso. Deixa eu pegar ele aqui. 104, parágrafo único da Constituição Federal. Tá lá. Ó. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, veja, tem que ser brasileiro, nato, 35 anos pelo menos de idade, e também não tem que ter carreira jurídica, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. Então, até aqui está, se não idêntico, muito parecido. Tá? Aqui só veio a ideia. A delimitação tem que ser brasileiro, a idade tem que ter notável saber jurídico, mas isso se aplica também ao STF. Está em outra parte da Constituição. E aí termina sendo. Então tem uma divisão. Por isso que eu falei que é diferente. 1/3 dos membros do STJ são... Peraí que não colou aqui. E nós já descobrimos qual é o dia do cara que corta a grama do vizinho, né? Terça-feira. Terça-feira de manhã. Tá muito barulho aí pra vocês? Depois, responde depois. Para não ir no chat ali, responde depois. Ó, no STJ, 1/3, 33,33%, de juízes do TRF. Desembargadores do STF, do TRF. Outro 1/3 dentre desembargadores, mais 1/3 dentre os desembargadores dos tribunais de justiça. Esses, cada um desses, são indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal. Parênteses, os membros do TRF. O TRF faz uma lista tríplice e manda para o presidente da República. Cada TRF. São 5 TRFs. Então, o presidente da República vai escolher um entre 15 desembargadores TRF. Por que 15? Porque cada TRF faz uma lista tríplice e manda para o presidente da República. Ok? Ok. Membros do Tribunal de Justiça. Os tribunais de justiça fazem lista tríplice e manda para o presidente da República. São 27 tribunais de justiça. Então, 27 vezes 3, 81. O presidente vai escolher um entre 81 desembargadores dos tribunais de justiça estadual para ele indicar para ser ministro do STJ. Vai passar pelo Senado Federal, maioria absoluta, volta para ele nomear. 1/3. Agora, atenção, uma regra que a galera esquece. Faltou 1/3, né? Então, 1/3, o terço. Terceira hipótese do STJ. 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do MP, federal, estadual, distrital e territorial, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Como é que funciona? O que é essa indicação de membros do MP e da advocacia? Isso é o tal do 5º constitucional, do artigo 94. O próprio dispositivo, 104, parágrafo único, inciso 2º, faz menção ao artigo 94. Como é que se chama o artigo 94? 5º constitucional. O famoso 5º constitucional. Agora, o 5º constitucional é sempre 5º constitucional? E aí vai a pegadinha. Não! Para o STJ não é 5º constitucional, é terço constitucional. É 1/3. Então a regra do artigo 94
quase sempre é 1/5 constitucional, ok? O próprio 94 fala 1/5 dos tribunais, mas não é todo o tribunal. São os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, porque para o STJ não é 1/5, é 1/3, mas é a mesma lógica. Então cuidado, isso evidentemente é uma pegadinha. Então nos tribunais 20%, os tribunais intermediários, né? Os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, não é 1/5, é 1/3, então é 33,33, é 0,1%. Então essas são as formas de investidura. Vou trazer aqui de novo. Agora nós vimos tudo sobre a forma de investidura. Tá aí, fechamos esse ponto. Ok? Agora vamos seguir pelo que eu botei para vocês aí, os poderes, deveres e responsabilidades do juiz. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Olha o que eu lembrei. Tá. Agora me respondam aí, para dar essa quebrada. Tá muito barulho? Lá de fora? Aquilo que eu já falei para vocês. Para mim aqui é um barulho descomunal. Tem só um minutinho. Deixa eu ver se melhora um pouco para mim e para vocês aqui. Pera aí. Tô tudo fechado aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão aí? Alguém ativa o microfone aí e fala. Ou bota no chat ali. Estão me ouvindo? Tá aí. E... tá muito barulho lá de fora? Melhorou? Tá tranquilo? Que bom. Pra mim aqui melhorou um pouco. Eu fechei o escritório todo. Fechei a porta e... fecha a porta e a janela. Fechei a porta e a janela. Então tá. Como é que tá a transmissão? Tá indo bem pra vocês aí? Tá igual as últimas semanas? Melhorou? Piorou? Me dá esse feedback aí. Que eu mudei a minha máquina aqui. Eu não estou mais no laptop. Agora eu estou no desktop. Está melhor. Que bom. Eu consegui me instalar aqui no desktop. E o desktop é por cabo, não é Wi-Fi. Então no Wi-Fi você tem sempre uma perda, né, de transmissão. Tá melhor para alguém aí? Vocês estavam tendo problema para assistir minha aula ou estava fluindo bem antes? Antes travava mais do que agora? Fala um de cada vez, gente, senão eu não consigo entender. Tem gente que estão logados e saíram fora ou estão assistindo a aula aí? Sempre fluiu bem. Tá, então, que bom. Beleza. Mesmo para quem eventualmente não tenha fluído bem, espero que agora tenha melhorado, como a Mônica colocou ali, que está melhor. A tendência é melhorar, porque eu saí do Wi-Fi e fui pro cabo, né? Estou direto conectado. Agora sim, se não funcionar também, aí eu não tenho mais o que fazer. Eu já estou no pacote máximo, já sempre estive no pacote máximo da operadora aqui de Friburgo, e estou agora no cabo. Foi o que eu pude fazer para tentar dar uma melhorada. Bom, aí vamos seguir. Ainda na análise do juiz. Então ele é o sujeito investido em jurisdição. Aí vem o artigo 139.
do juiz. Ah lá. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe 139 do Código de Processo Civil, né? Não bota a referência ali, é porque é o CPC. Esses são os chamados poderes do juiz. Só que ele tem poder em função de quê? Em função do fato dele ser um agente público, para que ele exerça a jurisdição. Só que exercer jurisdição não é uma obrigação dele? Não é um dever dele? Então, por isso que a doutrina contemporânea fala poder-dever. Porque não é só um poder, é um poder que não é concedido à toa, é um poder concedido para que ele cumpra o seu dever. Então é um poder-dever. O que está ali, ele tem o poder, mas ele também tem o dever. É um poder e é um dever. São as duas faces da mesma moeda, cara e coroa. Então vamos lá. Primeiro, poder-dever. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Nós já vimos no período passado, dentre os princípios do processo, a isonomia. Isonomia substancial. É isso. Tem muito mais o que falar sobre isso. Inciso segundo. Ele deve velar pela duração razoável do processo. No que consiste a duração razoável do processo? Em um princípio constitucional também. Artigo 5º, inciso 78. Artigo 4º e artigo 6º do CPC. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Artigo 4º e artigo 6º do CPC. O juiz deve atuar para promover a duração razoável do processo. Inciso 3º. O juiz deve prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. É uma complementação do inciso 2º. Como é que o juiz vela pela duração razoável do processo? Não deixando que se pratiquem atos procrastinatórios, quando o cara quer falar por falar, quer ficar de blá blá blá, o exercício do juiz esperneante. Nós veremos nas partes, que isso, quando da análise das partes, que a procrastinação do processo de maneira indevida pode levar à aplicação de uma multa. Nós veremos isso na análise das partes. E o juiz também vai repelir atos contrários à dignidade da justiça. Por exemplo, quando o juiz profere uma decisão e ela não é cumprida. Quando o juiz manda e a parte não cumpre. E aí nós já vimos, dentre os escopos da jurisdição, lembrem-se do escopo político. A reafirmação do poder político do Estado. Ok? Isso entra nesse contexto de prevenir ou reprimir atos contra a dignidade da justiça. O inciso 4º também é nesse âmbito. Quer ver? O juiz tem o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. É o que mais importa. Porque essas são as espécies de medidas. Tá? O que mais importa vem agora. Necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que importa é que o juiz vai fazer todo o esforço para fazer a sua decisão ser cumprida. Isso é um poder do juiz. Ele vai impor multa, ele vai mandar condução coercitiva por policial, poder de polícia. O juiz vai dar o jeito dele e tem liberdade, a lei dá liberdade, para que ele faça cumprir a decisão dele. Porque decisão judicial, já devem ter ouvido falar, decisão judicial foi feita para ser cumprida. A parte que não quer cumprir, incisos de cima, comete ato atentatório à dignidade da justiça. Então ele pode, por exemplo, uma dessas medidas, a medida coercitiva, é aplicar multa. Tá? Os senhores verão isso no curso do processo civil nesses semestres todos. Inciso 5º. O juiz tem o poder de promover a qualquer tempo a autocomposição
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. A autocomposição, que é essa lógica da justiça consensual. Nós vimos isso no período passado. O acesso à justiça substancial decorre da lógica da efetividade, justiça multiportas. Nós falamos no período passado isso no acesso à justiça e nos métodos alternativos de solução dos conflitos. Tem negociação, mediação, conciliação, arbitragem. Nós diferenciamos cada um desses itens. O juiz deve promover a qualquer tempo a autocomposição. Vejam o artigo 3º, os parágrafos 2º e 3º atuam nesse contexto também aí do inciso 5º. Inciso 6º é uma novidade do Código de 2015. O juiz pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Isso decorre da instrumentalidade do processo, que eu já comentei com os senhores. O processo é um instrumento para fazer valer o direito material. Então, se o caso concreto sob julgamento for peculiar, o juiz pode mexer no procedimento. Isso é um poder de adaptação do procedimento. O juiz pode fazer um procedimento diferenciado para um processo diferenciado, para um direito diferenciado, invertendo a ordem das coisas. Ele era preso no código anterior, agora tem essa liberdade maior, poder de adaptação do procedimento. Inciso 7º. O juiz pode exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Então o juiz tem poder de polícia externo, mandando a polícia literalmente ir lá e buscando a parte para vir fazer o testemunho, a condução sob vara, mandando o oficial de justiça, com apoio da polícia, por exemplo, entrar portas adentro na residência do executado para penhorar seus bens. Poder de polícia. Quando necessário, o juiz pode exercer o poder de polícia. O que diferencia o juiz do árbitro? Nós vimos isso também. O árbitro não tem poder de polícia, ao passo que o juiz tem o poder de polícia. Tá? E pode também atuar na proteção do fórum. Então tem lá a guarda do tribunal, a polícia judiciária. Um cargo que é para ser um segurança do fórum, que atuam junto com os policiais militares. Tá? E aí, veja, teve aquele caso lá daquela senhora advogada, a Valéria, que foi colocada para fora. Tal. É uma decorrência desse poder, o juiz tem esse poder. Aí se excede ou se não excede é uma outra questão. Ali é o que está falando, a lei está falando, que ele pode exercer essa função. Inciso 8º. O juiz pode determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las. O juiz faz um inquérito com as partes, sobre os fatos da causa e hipótese em que não incidirá a pena de confessa. Lá no estudo das provas, no próximo período, nós veremos que tem um meio de prova que se chama depoimento pessoal. O depoimento pessoal se faz em audiência. E aí o depoimento pessoal gera confissão. Aqui é outra coisa. Aqui é o juiz chama as partes para inquiri-las. Faz um inquérito, as perguntas. Não é um inquérito policial, evidentemente. Mas chama as partes no gabinete dele para indagar. Claro, presença de advogado. Mas não é um ato público, não é um ato... Não é que não é um ato público, se for o caso. É que você não vai ter... Não tem a nomeação de uma data específica em audiência. Não é uma audiência. Tá? E aí, como não é uma audiência, a parte pode ficar calada. A parte não fala nada. Exercer o direito constitucional de não falar nada. E o juiz não pode aplicar a confissão, que é uma presunção de veracidade. Não pode. Tá? Então tem essa diferença. O inciso 8º do 139 não é depoimento pessoal.
Isso que eu preciso que os senhores saibam por hora. O inciso 9 do 139, nós já falamos também aqui, nós já cantamos essa pedra bastante. O juiz tem o poder de determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Então, aquele princípio da primazia da resolução do mérito. O juiz vai eliminando os vícios processuais. Isso não é uma faculdade. O juiz não faz se quiser. Isso é um dever. Tudo que está aqui é um poder-dever. Então, o juiz tem um dever de suprir os vícios processuais. Nós falamos amplamente sobre isso no princípio da primazia da resolução do mérito. O inciso 10. Quando o juiz se deparar com diversas demandas individuais que são repetitivas, ele expede um ofício. Expede um ofício para os legitimados da tutela coletiva. MP, Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados, como associações, por exemplo, Associações de Defesa do Consumidor, IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Tem várias associações que são conhecidas no âmbito de proteção a direitos individuais, direitos coletivos, transindividuais, que atingem a todos, uma coletividade, uma categoria ou um grupo. O artigo 333, ele foi vetado. 333? Fiquei em dúvida. Falei e fiquei em dúvida. O artigo 333, ele foi vetado. Ele tratava da conversão da ação individual em coletiva. Então, na proposta do legislador, do Congresso, o juiz poderia converter uma ação individual em coletiva. Você ia a juízo para proteger um direito do consumidor a seu favor, e o juiz falava assim, não, falaria assim, não, isso aqui é para todos. Então, isso não vai valer só para você não, vai valer para todos os consumidores. Era a conversão da ação individual em coletiva. A Dilma, presidente da República à época, vetou, porque achou que isso não seria, claro, orientada pelo seu setor lá da Casa Civil, vetou, porque achava que seria incompatível, porque já tinha o inciso 10 no 139. E aí o juiz expede um ofício e fala, isso aqui tem cheiro de uma ação coletiva. Então eu já tenho aqui no meu gabinete 500 processos que tratam disso. Para que ficar julgando de modo pulverizado, um por um? Então eu vou oficiar os legitimados e falar, no meu juízo tem 500, deve ter vários em outros juízos. Propõe uma ação coletiva aí para julgar isso. Tá? É uma possibilidade. O juiz tem o poder de fazer isso e ao mesmo tempo o dever. Sempre que ele verificar, portanto, essa coletividade de demandas. Então está visto aí o 139. Rapidamente. 140. Rapidamente que nós já falamos, tá? Ai, me perdoe, gente. Mas não tem condições não. Acho que eu estou ficando resfriado. O Friburgo está esfriando demais. Senhor. Uma das coisas que os senhores sabem que minha família fica em Friburgo, tenho casa em Friburgo. Eu sou do Rio, me envolvi com uma senhora aqui de Friburgo e fiz família aqui. E as minhas filhas ficam aqui, a minha mulher fica aqui. Minha casa é aqui, comprei uma casa aqui. Mas eu passo semana no Rio. Isso é horrível para mim. Horrível no sentido de ficar longe delas. Mas tem uma coisa boa. A coisa boa é que eu não fico no frio de Friburgo. Só pego o frio de Friburgo no final de semana, férias, feriados. E aí é bom, tolerável, né? Eu que fui criado no Meier, pensa. Frio é a última coisa que tem no Meier, né? Então eu sou acostumado com calor. O que eu sempre falei é, pelo menos eu não fico naquele frio lá o tempo todo. Tá entrando agora, na época de frio. Não sei como é que vai ser, não. Frio todos os dias. Tem mais. Frio de 6 horas da manhã aqui, meu amigo, é Aspen. É uma coisa de louco, eu sinceramente.
Quem chegou, quem estava aqui desde o começo da aula, eu estava com o dedo sem conseguir tocar nas coisas. Por quê? Eu fui lavar a louça. Senhor, aqui não tem estrutura tipo de condomínio. Todos os prédios que nós moramos, todos os apartamentos que nós moramos, tinha água aquecida, né? Não era chuveiro, não, água, todos os cantos água aquecida. Então você não sofria tanto nesse sentido. Eu estou numa casa que não tem esse sistema. Então a água aquecida é só no banheiro. Vou ir para lavar a louça. Fui ajudar a patroa, fui lavar a louça aí. Deus me livre. Enfim. Tudo isso por causa de um espirro. A tendência é que eu espirro cada vez mais, que vai me derrubar esse frio. Artigo 140, nós já falamos. Tá? O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Falamos isso dentro das características da jurisdição e inafastabilidade da jurisdição. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Também falamos isso lá. Classificação da jurisdição. A jurisdição pode ser de direito, que é a regra, ou por equidade. O juiz só julga por equidade quando a lei assim o autorizar, como na arbitragem e na jurisdição voluntária. Falamos sobre isto. Artigo 141. Nós também falamos, princípio da congruência, mas veremos. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então o juiz tem que julgar a lide no limite daquilo que foi pedido. Nós falamos isso quando da análise do acesso à justiça substancial, a tutela jurisdicional tem que ser efetiva, tempestiva e adequada. Então esse artigo 141 é a adequação da tutela jurisdicional. Artigo 142. Esse aqui nós não falamos. A gente pode botar aí só para... Estamos vendo todos os incisos, todos os artigos do capítulo. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, conluio processual. O juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Então, o juiz vai acabar com o processo, aquele processo é um processo simulado, e vai aplicar a penalidade de má-fé para ambas as partes. Exemplo clássico. Um senhor ou uma senhora, né, para não falar de gênero nenhum, tem essas coisas hoje em dia, né? Tem que ter dedo e cuidado com tudo que fala. Um senhor ou uma senhora que são casados, que têm matrimônio, se envolve de modo extraconjugal. Tem amante. E ele não pode presentear o novo amado, o novinho, a novinha, o novinho, o infiel. E não pode presentear um cartão de crédito, não pode dar uma casa, porque vai ser um ato nulo e a outra parte vai pegar. Então o que ele pensa em fazer? O senhorzinho vira para a novinha, a amante, fala assim: faz o seguinte, minha filha, eu quero te dar um carro de presente, mas eu não posso. Eu quero te dar uma das minhas casas, mas eu não posso. Não posso porque vão descobrir e naturalmente vai anular o ato. Não pode. Mas faz o seguinte. Vamos simular aqui uma questão qualquer. Você entra em juízo contra mim, aí eu falo que me envolvi num acidente de trânsito qualquer. Estou me defendendo num processo. Você entra com um processo contra mim pedindo, e eu lá no meio do processo vou aceitar, vou fazer um acordo contigo. E aí eu te transfiro, te dou, tudo com chancela do Estado. Vai ter uma decisão judicial. Ninguém nunca vai poder me acusar que eu te dei porque você era minha amante. Enquanto não descobrir, a gente vai tocando o nosso barco aqui e eu te pago pela justiça. Não tem problema nenhum. Isso é um processo válido? Claro que não. Conluio processual. Para alcançar fins ilícitos,
utilizando tipo uma lavagem de dinheiro, sabe? Se utiliza de um meio lícito, que é um processo judicial, para alcançar uma finalidade ilícita. O juiz, percebendo, coloca fim ao processo, vamos acabar com essa sem vergonhice, com essa palhaçada, e aplica multa de litigância de má-fé para os dois. É isso que está no 142. 143, da responsabilidade do juiz. Então, poderes, deveres e responsabilidade. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Quando, primeira hipótese, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Então, o juiz retarda o andamento do processo de maneira propositada. O juiz tem a intenção, dolo, de causar dano à parte. Ou o juiz frauda, o juiz é comprado por uma das partes e quer sacanear a outra. Evidentemente que não pode. Sendo isto descoberto, ele vai responder civilmente. Como é que é a responsabilidade? Ele responde. Então aqui é responsabilidade civil, vai ter que indenizar a parte. Administrativa. Ah, não, está escrito lá. Não, ali no 143 fala civil, responsabilidade civil. Mas ele responde civilmente, responde administrativamente perante a corregedoria, corregedoria/CNJ, e penal. Pode ser o caso dele responder penalmente. Às vezes o juiz recebeu, se corrompeu. Claro que ele responde penalmente. São responsabilidades independentes, né? Então ele responde civilmente para indenizar, é o que o dispositivo está tratando. Administrativamente perante a corregedoria do tribunal ou para o CNJ. Vai receber lá uma penalidade qualquer no seu cargo. E penal, se for o caso, ele pode até ser preso, se ele praticou um ato que é tipificado, que é um crime. A primeira hipótese é essa, quando ele age com dolo ou fraude. Vejam que o inciso primeiro não fala de culpa. Será que o juiz não responde por culpa? Percebam. Olha o que a Constituição Federal, no artigo 37, diz. Ó, artigo 37, parágrafo 6º. 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O juiz é um agente do Estado, não é? Então o juiz atua no processo em nome do Estado. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, aqui no caso é o Estado, e não uma prestadora de serviço público. Não é uma delegatária, não é uma concessionária. O juiz atua em nome do Estado. Ou a União, se for juiz federal, ou o Estado, membro. Então, se é um juiz do Rio de Janeiro, a parte pode ir a juízo contra o Estado. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, a nossa hipótese está aqui. Pessoa jurídica de direito público. O Estado membro do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito público. Continua. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade. Então, o juiz é um agente do Estado. E ele atua no processo na qualidade de agente do Estado. Então, quando um agente do Estado causarem danos a terceiros, o Estado responde. Veja, assegurando o direito de regresso do Estado. Então, o juiz causou um dano à parte. Então, aqui nós temos, quer ver? O Estado, que eu vou chamar como é. Estado é igual a E. Juiz, que é igual a J. E, não era para ter ido não. E a parte, que é igual a P. Então, J causou um dano no processo a P.
P, a parte, vai a juízo em outro processo, em face de E, do Estado. E aí o Estado, Estado condenado a indenizar a P, a parte. Então o dinheiro sai do erário público, o dinheiro sai dos cofres públicos. Mas quem causou o dano? O juiz. O Estado pode se ressarcir de J, do juiz. Que é o que o parágrafo 6 está dizendo. Olha lá. Assegurado o direito de regresso, assegurado ao Estado, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Opa! Então, quando o agente público provoca um dano por meio de culpa, é possível a indenização. Pô, o parágrafo 6º do artigo 37 está acima do Código de Processo Civil, né? Então, o que eu quero que os senhores tenham cuidado aí? Artigo 143, inciso 1º do CPC, deve ser interpretado à luz do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Para quê? Para incluir a possibilidade de responsabilidade do juiz por culpa. Veja se ficou claro para vocês aí. A Constituição não restringe a culpa, não tira a culpa fora. Pelo contrário, está ali expressamente consagrada essa possibilidade. Só que o CPC, quando fala da responsabilidade do senhorzinho, magistradinho, juizinho, tirou a culpa fora. O juiz que age por culpa responde também. Tá? Bom, uma outra questão sobre essa responsabilidade, já vamos ver logo nesse caso do inciso 1º, que eu já coloquei ali o 37, parágrafo 6º para vocês. Pelo 37, parágrafo 6º, a parte prejudicada, o P, que foi prejudicado por um agente do Estado, ele vai a juízo contra a pessoa jurídica de direito público, contra o Estado, para receber do Estado e depois o Estado que se vire com o agente público. Isto aí é lógico. Por que o parágrafo 6º do 37 fez isso? Para proteger o cidadão, para proteger a parte lesada. Porque você imagina que quem causou dano à parte foi uma merendeira. Será que a merendeira, um dano de 30 mil reais, a parte pode ir a juízo contra a merendeira? Pode, ela causou o dano. Só que provavelmente, como a remuneração dela é menor, para proteger a parte lesada que sofreu o dano, o que a Constituição diz? Olha, parte, você pode ir a juízo contra o Estado. O Estado vai... Porque o agente público é um preposto do Estado, né? Atua em nome do Estado. Então, eu, Estado, te pago. E depois eu, Estado, vou ver o que eu faço com o meu servidor. Se eu vou descontar dele, se eu vou em regresso contra ele. Mas é para proteger, portanto, o cidadão, a parte. Agora, percebam bem, que os senhores verão isso ainda. Quando você vai a juízo em face do Estado, você pode ganhar ou perder. Ganhando, você vai ter que meter a mão no dinheiro do Estado. E para receber do Estado, nós temos uma sistemática própria, que é o do precatório. O Estado paga as condenações por meio de precatório. Essa é a regra geral do artigo 100 da Constituição Federal. Só que para receber dinheiro, uma coisa é ganhar, outra coisa é receber. Para receber dinheiro do Estado por precatório é um parto, é uma luta. Só para que os senhores tenham uma ideia, o precatório tem uma lista de precatório para pagar. A lista do precatório que é fechada até 31 de julho, o Estado tem, não estou falando de atraso não, estou falando normal. O Estado tem até o dia 31 de dezembro do ano seguinte.
Então o teu precatório foi inserido agora, dia 28 de abril, na lista para pagamento. 28 de abril está antes de 31 de julho, né? Então, 31 de julho vai sair uma lista para o presidente do TJ, que vai incluir o teu processo. E qual é o prazo que ele vai dar? Ele não, a lei que deu, na verdade, na Constituição. Qual é o prazo que o Estado vai ter para te pagar? 31 de dezembro de 2021. Olha aí. Só aí já é um prejuízo. Isso se pagar, né? Porque se não pagar, fica lá anos, mais anos ainda para receber. Você imagina que o teu processo entra na lista no dia 28 de julho de 2020. 28 de julho de 2020. Então, ó, só para vocês terem uma ideia como é que é o precatório. Tem que explicar isso aqui. Precatório. Item 1. Inclusão na lista. O teu processo é incluído na lista, estou supondo aqui, dia 28 de julho de 2020. O segundo passo, a expedição da lista. A lista sai dia 31 de julho. Não, dia 31 de julho. Dia 1º de julho. Dia 1º de julho. A lista sai dia 1º de julho. O seu processo, dia 28 de julho, é depois do que o dia 1º, evidentemente. Então, você vai ser incluído na lista do dia 1º de julho de 2021. E aí, prazo para pagamento do precatório. No seu caso, olha aqui, dia 31 de dezembro de 2022. Veja, isso porque você já teve um processo que transcorreu durante anos, 10 anos. Aí você ganhou. Isso aí, ó, só para que os senhores tenham uma ideia de início, isso aí é para o Estado pagar no prazo. Se o Estado pagar no dia 31 de dezembro de 2022, o Estado pagou no prazo. Porra, mas o meu processo saiu dia 28 de julho de 2020, quase 2 anos. Mais de 2 anos. Precatório é assim. Então vejam, pagar para o precatório não é algo tão bom. Você tem ali uma garantia, não é uma garantia de que você vai receber. Porque o Estado vai ter dinheiro para te pagar. A questão é quando que ele vai ter dinheiro para te pagar. Porque o Estado é uma parte solvente. A questão é que ele pode demorar 100 anos para te pagar, mas ele vai te pagar. Se o Zé das Couve te deve, você não sabe se ele vai ter um dia dinheiro para te pagar. O Estado você sabe que vai ter. A questão é o quando. Quando que você vai conseguir morder. Então o precatório tem esse drama. Aí a questão que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Isso veio para beneficiar a parte que foi prejudicada. Agora, será que não é melhor para a parte ir a juízo em face do juiz? Porque a Constituição diz, vai em face do ente público. E eu já disse, por que a Constituição disse isso? Porque a grande maioria dos servidores públicos, de grana, está no limite ali. No máximo, uma classe médiazinha. Mas tem alguns sujeitos, agentes públicos, que ganham muito bem. O juiz tem um teto constitucional, mas ele recebe tanta indenização que o senhor já deve ter visto falar em notícias da mídia, o juiz ganha mais de 100 mil por mês. Se ele causou um dano de 30 mil para uma parte, é melhor para a parte pleitear a indenização do Estado para receber um dia, sabe-se lá quando, ou é melhor para ela já ir a juízo diretamente em face do juiz? Diretamente em face do juiz, porque o juiz é uma exceção. O juiz é um agente público que vai ter dinheiro, vai ter patrimônio para pagar ela. Então é muito melhor para ela se ressarcir direto. Nós não estamos vendo a responsabilidade do juiz, então que o juiz ressarça o prejuízo que ele causou. Ok? Veja, tem decisão do STF nesse sentido. O STF tem, porque para a doutrina, de modo geral, que as pessoas, o conhecimento convencional é que você tem que ir a juízo em face do Estado, e depois o Estado vê se cobra do juiz ou não. Só que isso, na verdade, seria bom para o Estado, que não sabe quando vai ter que pagar, e bom para o juiz, que causou um dano, vai pagar dia de nunca. Porque primeiro o juiz o Estado vai ter que pagar para a parte, para depois o Estado cobrar do juiz. O juiz não vai pagar nunca. Tem jurisprudência do STF, o STF tem entendimento
que permite à parte a escolha. Então o STF interpreta esse parágrafo 6º dizendo assim, isso aí é uma faculdade para a parte. Se é um causador do dano, um agente público que não tem patrimônio, a parte sabe que pode ir em face do Estado. Agora, se a parte pretender ir a juízo diretamente em face do servidor público, do agente público, ela pode também. O parágrafo 6º não tirou essa possibilidade. Aí alguns perguntam, mas por que a parte não ia contra o Estado? É melhor para ela ir contra o Estado. Depende, isso que eu expliquei. Depende se o agente público causador do dano terá ou não condição de pagar. Porque se for um agente público que tem condições de pagar, é melhor ir contra o agente público. O processo é mais rápido. O Estado tem vários benefícios processuais que o agente público, enquanto pessoa física, não vai ter. Então, o processo é mais rápido e para receber a condenação é mais rápido também, se o agente público tiver realmente condições, tá? Então, vamos lá fechar o 143. Vimos o inciso 1º. Vamos, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu tenho algum lugar isso anotado? Saber de cor não tem condições, né? Tenho a impressão que eu anotei isso em algum lugar. O julgado. Não tem aqui no código também não. Em alguma anotação desse também tem, depois se for o caso eu passo para vocês. Bom, vamos lá. Segunda responsabilidade do juiz. Então vou pegar o caput. Vamos tirar o inciso 1º, que nós já vimos, e vamos ver o inciso 2º. O juiz responde, civil, penal e administrativamente, quando recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Então, o que a lei determina que ele faça de ofício, impulsionamento do processo, ou a parte pediu e ele se recusa a fazer o que a lei manda ele fazer. Não, nós vimos lá os deveres do juiz, 139, os poderes e deveres. Ele se omite ou ele retarda. Quem está procrastinando o processo não é nenhuma das partes, é o juiz. O juiz sentou em cima do processo. Não pode, ele vai responder. Está causando um dano à parte. Está causando um dano à duração razoável do processo. Aí olha o parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2º somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Então a lei manda o juiz fazer alguma coisa. O juiz não fez. A parte tem que advertir o juiz. Excelência, o senhor tem que dar andamento no processo. Artigo tal, em tantos dias. Aí o juiz não cumpre em 10 dias. Aí está configurado o inciso 2º. Tá? Aí vejam, além da responsabilidade como consequência processual, além da responsabilidade civil, olha aqui o artigo 235. Qualquer parte, o MP ou a defensoria, pode representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, no regulamento ou no regimento interno do tribunal. Então, quando o juiz descumpre prazo, você, como advogado, deve representar. Representação do juiz na corregedoria do tribunal no CNJ, para aplicação daquela penalidade administrativa que eu mencionei para vocês, a responsabilidade administrativa. Mas além disso, não estou falando isso para que os senhores fiquem aí correndo atrás de juiz, não. Não é isso, não. Vamos ver os parágrafos. O parágrafo 1º desse artigo 235. Tu foi lá
na corregedoria. Isso aqui é a avaliação da conduta administrativa do juiz, tá? Corregedoria/CNJ. Tu falar, acusou o cara vai se defender, né? Evidentemente, contraditório. Distribuída a representação ao órgão competente, corregedoria ou CNJ, e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento preliminar, será instaurado um procedimento de apuração de responsabilidade. Essa responsabilidade aqui é administrativa. Com intimação do representado, do juiz, por meio eletrônico, para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Então é isso. Você vai lá e abre uma representação. Vai ouvir o juiz, minimamente, sobre a representação. O juiz não conseguindo se esquivar, vai ser aberto, instaurado um processo administrativo, disciplinar. A representação. E aí ele vai se defender, ele vai ser intimado para se defender. É a justificação em 15 dias. Tá? Então aqui nós temos um PAD, um processo administrativo disciplinar, que os senhores já viram ou verão ainda em direito administrativo. Tá? Mas eu não quero nem tratar disso não. O que eu quero mais é o parágrafo 2º e o 3º. Porque isso aqui, esse parágrafo 1º, é uma conduta administrativa, é punição ou não na via administrativa. Mas e do ponto de vista jurisdicional? E para o processo? O que importa é isso aqui. Ó. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, parágrafo 1º, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, então foi o processo, se foi lá para instaurar, o juiz vai ter que se justificar. Para o corregedor ver se vai instaurar ou não. Aí, olha lá. No processo que está em curso. O corregedor do tribunal ou o relator no CNJ determinará a intimação do representado, o juiz, por meio eletrônico, para que em 10 dias pratique o ato. Que foi o que gerou todo o problema. Ele tinha que praticar o ato e não praticou. Então ele vai se defender administrativamente, parágrafo 1º. Na minha tela eu estou agarrando o parágrafo 1º. Não sei se para vocês está igual no chat. Ele vai se defender, parágrafo 1º, administrativamente, e vai ser intimado, parágrafo 2º, vê se foi, para dar andamento ao ato. Que era o que você queria, fazer o processo andar. Então vai vir uma ordem, ó, faz essa merda andar aí. Tá travando o processo. Se ele cumpriu. Ele vai responder administrativamente pela mora, pelo atraso que ele já praticou. Imagina que ele está sentado no processo há 2 anos. Então vai continuar a investigação administrativa, se vai punir ele ou não. Para você, o que você, ele vai ser punido ou não, para você, dane-se. A não ser que você seja um grandíssimo de um filho da puta, está preocupado com prejudicar o juiz, você foi lá para o tribunal investigar o que faz com ele. Aí o tribunal que veja, o problema dele e do tribunal. Para você, o que importa é fazer do processo andar. Ele é intimado para fazer o processo andar em 10 dias. Se ele fez o processo andar, pronto, você salvou o problema. Aos trancos e barrancos, mas fez o processo andar. E se ele não fizer o processo andar? Parágrafo 3º. Mantida a inércia, mantida, mesmo sendo intimado pelo CNJ, pelo corregedor, o juiz é um bostão mesmo, ele não faz o processo andar. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator, contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Então muda o juiz. Isso é uma novidade do Código de 2015. Muda o juiz. É uma hipótese de perda da competência. Continua o mesmo juízo. Você está na 3ª vara civil da Leopoldina, próxima aí da Penha. Vai continuar na 3ª vara civil. Só que muda o juiz. Determinam que ele saia. E entra o substituto legal. Todo juiz tem um substituto, porque pode morrer. Então entra o substituto legal. Sai o juiz. Deixa de ser o juiz A, que é um bostão que não faz os processos dele andar, e entra o juiz B. E aí torça para que o juiz B seja melhor que o juiz A. Que atua melhor a sua função jurisdicional. Então nós vimos aí os poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Falta ver agora impedimento e suspeição. 2 impedimentos e da suspeição
eu tenho 10 minutinhos. Vou apresentar para vocês aqui os melhores momentos de impedimento e suspeição. A gente complementa na próxima aula. Isso é importante. Então, vamos fazer uma introdução de impedimento e suspeição. Seguinte, o impedimento e a suspeição geram uma quebra da imparcialidade. Uma das características da jurisdição é a imparcialidade. O juiz é um terceiro imparcial. Essa é uma definição clássica de juiz. O juiz é um terceiro imparcial. Por que terceiro? Porque ele não é nem autor nem réu. Ele não está em nenhum dos polos da demanda. Nós temos um primeiro polo, o autor. Temos um segundo polo, o réu. O autor ou os autores vão a juízo contra o réu ou os réus. Imagine que esse processo é de um autor contra um réu, o juiz é um terceiro até na ordem de contagem, né? Mas não é nesse sentido. Imagine que tenha 5 autores em face de 15 réus. É possível? É possível. Nós falaremos disso aqui. É o litisconsórcio, pluralidade de partes. Tem mais de um autor. Então aqui temos o polo ativo da demanda. Horrível isso aqui. Ó, aqui tem o polo ativo da demanda. Um autor, um polo ativo. 5 autores, um polo ativo. São 5 sujeitos que estão atuando junto no mesmo polo. Okay. Do outro lado, aqui temos o réu, ou os réus, que é o polo passivo da demanda, os sujeitos passivos. Tem um réu, um polo passivo. Tem 15 réus, um polo passivo. Então é nesse sentido que o juiz é um terceiro imparcial. O juiz não é nem autor, nem réu. O juiz não está nem no polo ativo, nem no polo passivo. O juiz tem que ser um desinteressado na resolução do caso concreto. Então ele tem que ser imparcial. O juiz é um terceiro, nesse sentido que é um terceiro polo da demanda, e é um terceiro imparcial. A imparcialidade é imprescindível. A imparcialidade é uma das características da jurisdição que nós vimos no período passado. Só que a imparcialidade é o certo, é o que tem que ter, tem que ser imparcial. A quebra da imparcialidade, então, é igual a parcialidade. Parcialidade. Juiz parcial. E o juiz pode ser parcial? Não. O juiz não pode ser parcial. Então o que nós estamos vendo aqui é esse vício, que nós veremos na próxima aula, é esse vício de parcialidade do juiz. E o vício de parcialidade do juiz pode ser o impedimento, ou a suspeição. Aí, impedimento ou suspeição. Artigos 144 e seguinte. O impedimento, vou até complementar aqui, ó. O impedimento gera uma presunção absoluta. E a suspeição, uma presunção relativa. Então, o impedimento, presunção absoluta. Presunção absoluta de quê? Então, aquilo evidentemente aquilo aconteceu. Presumivelmente, presunção absoluta, que não se deu, se consumou. O quê? O vício de imparcialidade, que é a parcialidade. Então, no impedimento, o juiz é parcial. O juiz não pode julgar. E na suspeição, a presunção é relativa. A princípio, o juiz é parcial. Temos que ver o caso concreto. O impedimento está no artigo 144 e no 146. Então, eu vou deixar para ver as hipóteses na próxima aula. Nós já podemos ver aqui, ó. Artigo 144. Há impedimento do juiz. Olha aqui a presunção absoluta agora, ó.
há impedimento do juiz, vírgula, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Proibido. Por quê? Porque ele não é imparcial, ele é parcial. Quer ver só um exemplo? Ó, o mais claro, aqui, o mais claro de todos, o inciso 4º. Veja como é que tem que ser uma presunção absoluta isso aqui, ó. Quando for parte, tinha que ser o inciso 1º logo. Quando for parte no processo, ele próprio. O juiz vai julgar um processo que ele é o autor? Pronto, já ganhou, né? O juiz vai julgar um processo que ele mesmo é réu? Porra, é óbvio que não pode, né? Mais óbvio é isso. Quando for parte no processo, ele próprio, mas não apenas. Pode ser ele, o cônjuge dele ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou ao fim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Então ele não pode julgar causas da sua mulher, do seu pai, do seu filho. Não pode ter nenhum vínculo com o juiz, porque ele não vai ser imparcial, ele vai ser parcial. Nós veremos as hipóteses na próxima aula, tá? Já vou trazer logo aqui a outra hipótese de impedimento do artigo 147, que a gente já mata a parte introdutória. Uma outra hipótese de impedimento, além do 144, é do 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afim. Então são 2 juízes nessa hipótese, um é marido do outro. Um é só marido e mulher. Tem 2 juízes. O desembargador é pai e o juiz é filho. Então há um vínculo entre os juízes. Continua. O primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. O juiz profere uma sentença. Aí você interpõe um recurso. Cai na mão de quem? Da mulher daquele juiz. Para ver se o juiz julgou certo ou errado. Cai no pai do juiz, desembargador. Para ver se o juiz julgou certo ou errado. Não pode. Então, quando bater lá em cima no desembargador, ele está impedido. Ele não pode julgar. Porque ele não é parcial. Quer dizer, ele não é imparcial. Ele é parcial. Ele vai, naturalmente, vai dizer que o marido julgou certo, que a mulher julgou certo, que o filho julgou certo. Então, para evitar que questões subjetivas, pessoais do juiz atrapalhem o exercício da jurisdição, a lei já diz presunção absoluta. Não pode julgar. Olha o 144 caput, sendo-lhe vedado exercer suas funções, sua função jurisdicional. Ele não pode julgar. Porque importa que ele quer. Ele não pode falar assim, não, mas eu não vou me deixar levar. Eu sou totalmente imparcial. Eu sei separar alhos de bugalhos. Eu sei separar minha vida. Filho, não pode. Esquece. Não adianta esse discurso. Você não pode julgar em hipótese nenhuma. Ponto final. PT, saudações. Tanto é assim que, e aí já vamos vendo noções gerais sobre impedimento e vamos ganhando tempo. Olha o 966. Vou trazer logo tudo, que a gente já ganha tempo, eu tenho menos de 5 minutos. Ó, 966 é inciso 2º do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, ação rescisória. Aquela ação que você pode promover depois de acabado um processo. Então esse processo aqui acabou. Trânsito em julgado. O que acontece? Acabou, ele vai ser enterrado, coisa julgada, não tem mais o que fazer. Em regra. A exceção desse não tem mais o que fazer, ação rescisória. Você pode propor uma outra ação para desconstituir essa. Sempre? Não. Só em algumas hipóteses. São hipóteses muito graves. São os chamados vícios rescisórios. São vícios que o sistema processual não admite. Tanto não admite que você pode corrigir no mesmo processo, pode corrigir até em outro processo. Ação rescisória. Olha o inciso 2º. Quando a decisão de mérito for proferida por juiz, impedido. Então, o impedimento é muito grave. Tanto que você descobrir amanhã depois que o seu recurso foi desprovido, porque o relator que julgou o seu recurso era pai do juiz, você pode anular aquilo tudo. Então, veja como é que isso é muito importante. Então, nós vimos o 144 caput,
Vimos o 147. Agora, nesse contexto de introdução, vamos ao 148. Isso que o código apresenta, e a gente para por aqui. Isso que o código apresenta como sendo impedimento, suspeição do juiz, não se limita ao juiz. Então, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos que devem ser imparciais. Então, todo mundo que deve ser imparcial, conciliador, mediador, não pode ter vínculo entre eles, tá? Para não atrapalhar o andamento do processo. Na próxima aula, então, nós veremos. Me lembrem, por favor, hipóteses de impedimento e suspeição. Já fizemos a introdução sobre impedimento e suspeição, já avançamos bem, só falta botar os incisos ali na tela para vocês do impedimento e da suspeição. 9:38, tá de bom tamanho, né? Acho que tá de boa. Então, é isso, meus amigos. Vou anotar, eu peço para vocês me lembrarem, mas eu tento anotar aqui. Sujeitos do processo até impedimento / suspeição. Ok, meus amigos? Alguém tem algo para falar aí? Os senhores estão satisfeitos? Os senhores estando satisfeitos, eu estarei também. Podemos encerrar? Os senhores estão aí? Ótima aula, professor. Obrigado, Bruno. Valeu, sim, Mônica. Bom dia. Paloma, sim. Estão aí. Então tá bom. Então, podemos baixar, derrubar? Então foi, meus amigos. É isso. Boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.